Moradores de uma rua em Caruaru ainda aguardam o ressarcimento da Compesa depois do estouramento de tubulação. Mas pelo que ouvimos dos moradores dessa rua, até o momento, ninguém foi indenizado. Agora a gente está aguardando, fizeram proposta, mas eu achei muito injusto. A minha foi em parte mais material, né? Tá tudo lá em estado danificado, não tanto quanto as outras. Vamos relembrar uma notícia marcante de uma mulher que foi tomada como refém dentro de uma farmácia onde ela trabalhava em Garanhuns no ano de 2011. A minha vida hoje está completamente diferente, melhor, entendeu? E daqui para lá eu só quero que melhore, a cada dia melhore. E que esse passado fique um pouquinho para trás. O quadro de economia traz a importância de separar as contas pessoais da contabilidade do seu negócio. Dessa forma, a gente tem o Prolabore e tem o lucro bem definido para o empreendedor. Hoje tem um fenômeno raro no céu, a lua de sangue, que pode ser vista aqui do interior de Pernambuco. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Seu AB2 está no ar. Uma boa noite para você. Nessa edição estamos ao vivo com Franklin Portugal e também com Fábio Gomes. O repórter Franklin Portugal vai trazer informações para a gente sobre o fenômeno da lua de sangue, que poderá ser visto em todo o estado de Pernambuco. Franklin, boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno, e uma boa noite a todos que nos acompanham aqui no AB2. Falamos ao vivo aqui de Arco Verde, aqui do Cruzeiro de Arco Verde, numa altitude privilegiada. Atrás de mim está lá ela, né? A lua, que depois da meia-noite vai estar mais centralizada aqui no céu, e vai ser a lua, a Terra e o Sol. Esses três vão cumprir um papel aí para gerar este eclipse na Lua e jogar toda essa coloração vermelha que poderá ser vista aí pela madrugada. E a gente vai estar acompanhando toda essa atividade aqui também junto com a Associação Astronômica de Arco Verde, que costuma promover eventos, estimular, né, essas pessoas a se apaixonarem também pela observação aí do que acontece no espaço. Daqui a pouco a gente volta daqui, Magno. Valeu então, Franklin. O destaque de hoje do nosso portal, o G1 Caruaru e Região, é com relação ao armazenamento de pornografia infantil aqui no Agreste, não é isso, Fábio? Boa noite para você. É isso mesmo, Magno. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB2. Um homem de 20 anos que não teve o nome divulgado, ele foi conduzido para a delegacia de Toritama após a polícia encontrar materiais indicativos de pornografia infantil na residência onde ele morava. Esse homem ele recebeu a voz de prisão, foi autuado em flagrante e daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes sobre esse caso, porque nós também temos um vídeo com um especialista no assunto que detalhou mais sobre esse tipo de crime e o que diz a lei, Magno. Obrigado, Fábio, Franklin. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais aqui ainda nessa edição do nosso AB2. E olha, agora a gente muda de assunto para informar o seguinte, né? A gente vai falar sobre economia aqui no nosso AB2. Para quem é empreendedor, uma dúvida recorrente é em relação às despesas pessoais e também às despesas do empreendimento. É indicado separar essas contas ou não tem problema ser tudo junto? Quem responde para a gente essas dúvidas é o economista Pedro Neves no quadro de economia de hoje. Vamos acompanhar. Abrir um negócio é o sonho de 60% da população brasileira, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae. Não é uma tarefa fácil, mas é possível, principalmente quando o empreendedor entende a importância de saber separar os gastos pessoais das finanças da empresa. Amanda é fisioterapeuta formada há 8 anos. Começou a atuar na área atendendo em domicílio, mas não demorou muito e logo ela colocou o próprio estúdio. E é claro que as dúvidas sobre finanças sempre surgem. Por isso, convidamos o economista Pedro Neves para ajudar a esclarecer todas elas. Eu gostaria de saber se todo o valor que entra dentro do estúdio, ele é todo meu? Então, essa é uma pergunta bem comum de todo empreendedor, principalmente aqueles que são pequenos empreendedores. Será que tudo que entra na conta é do proprietário, é do sócio? Como é que faz essa divisão? É importante a gente fazer uma divisão, primeiro, do que é receita, do que é despesa, fazer uma separação entre o que é imposto também. Se é um produto vendido, fazer a separação do produto vendido e dentro das despesas como aluguel, pagamento de funcionários,
o investidor, o empreendedor vai botar ali o seu prolabore. Aquilo tem que entrar já nas primeiras despesas. Só ao final de tudo que a gente vai contabilizar o lucro. Então, dessa forma, a gente tem o prolabore e tem o lucro bem definido para o empreendedor. Eu gostaria de saber também quanto vai ser o meu prolabore e quanto vai ser o lucro da empresa. Essa segunda pergunta da Amanda eu acho que vai ajudar muita gente que está em casa. Como definir o verdadeiro prolabore? Já que a gente não tem uma dimensão exata, qual deve ser o valor? Bem, se no caso é um fisioterapeuta, um psicólogo, é bom se aproximar daquele que é o valor de mercado desse tipo de atividade. Muitas vezes os conselhos eles definem um salário, um piso, então você pode usar esse valor como referência. Para outros casos, por exemplo, o salário de gerente num concorrente, em uma atividade similar, pode ser uma boa base de referência para aquele que vai ser o administrador e sócio também do negócio. Já o lucro, é importante a gente definir o lucro com base nos projetos futuros do empreendedor. Então, se ele quer montar uma nova unidade, se ele quer expandir, se ele quer adquirir um novo equipamento, o lucro vai ser utilizado para fazer esse reinvestimento. Então, ele tem que fazer uma conta em quantos meses, em quanto período, ele vai precisar acumular um pouquinho do lucro para atingir esse grande objetivo. E a partir disso, ele consegue definir prolabore, o lucro que vai ser distribuído e o lucro que vai ser reinvestido. Eu gostaria de saber também como é que eu posso separar o valor da empresa do meu prolabore. Essa dúvida é crucial para quem já está conseguindo administrar de certa forma a empresa, mas que quando o dinheiro entra na conta, fica aquela misturada, né? Recurso pessoa física, recurso pessoa jurídica. É importante a gente fazer uma separação de contas bancárias. Uma conta para a pessoa jurídica e uma conta para a pessoa física. E o prolabore, por exemplo, ele ser destinado à conta pessoa física. E o lucro ficar ali, aquelas caixinhas que os bancos destinam para a pessoa jurídica, para os reinvestimentos, para a utilização de outras despesas que possam surgir. Então, tem uma conta pessoa física e uma conta pessoa jurídica, às vezes no mesmo banco até facilita a vida do empreendedor. Uma turbina de energia eólica que faz parte do complexo eólico de São Clemente, no agreste do estado, caiu hoje em Caetés. Esse é um dos destaques do dia. Imagens mostram a estrutura com mais de 100 metros despencando em uma área de mata dentro do parque de energia eólica. Os vídeos foram feitos por moradores que vivem em comunidades próximas. Eles relatam que animais fugiram assustados com o estrondo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O Parque de São Clemente teve a licença de funcionamento suspensa no mês passado pelo governo do estado como parte de um acordo com agricultores indígenas que protestaram contra o impacto dos empreendimentos eólicos. Uma semana depois, os equipamentos foram religados. Os moradores relataram prejuízos ao meio ambiente e problemas de saúde, como surdez, depressão e ansiedade. O complexo eólico Ventos de São Clemente é o maior em funcionamento no estado. Nós procuramos a empresa Ventos de São Clemente, mas não tivemos resposta. Uma carga de meia tonelada de queijo sem nota fiscal e sem refrigeração foi apreendida na última quarta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. O flagrante foi realizado durante a abordagem a um carro na BR-232 em São Caetano, no agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, ao abordar o veículo, a equipe encontrou barras de queijo de manteiga e também queijo coalho distribuídas no porta-malas e nos bancos dos passageiros, sem qualquer refrigeração. O motorista disse que havia saído de Cachoeirinha com destino a Caruaru, mas não portava a documentação fiscal da mercadoria. A Agência da Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco, a Adagro, foi acionada. Daqui a pouco tem a oportunidade de cursos de graça para várias cidades da região. Os detalhes em instantes. Olha, vai fazer um mês do estouramento de uma tubulação que danificou casas na rua Severino Félix dos Santos, no bairro São João da Escócia, em Caruaru. Os moradores ainda não receberam o ressarcimento e estão negociando com a Compesa a obtenção dos valores. Já estamos em quase metade do mês de março e os estragos causados pelo rompimento do cano mestre da Compesa, localizado na rua Severino Félix dos Santos, no bairro São João da Escócia, ainda são visíveis. Tudo aconteceu no domingo, no dia 16 de fevereiro. O cano estourou, levando a água a metros de altura e atingindo várias casas.
A TV Asa Branca acompanhou os primeiros impactos na vida dos moradores logo no dia seguinte. Na época, entrevistamos um representante da Compesa para questionar como seria a manobra para corrigir os prejuízos e reestruturar a rua e principalmente as casas atingidas. Quando ocorre algum sinistro desse porte, é sempre importante comentar que a gente não teve a intenção de que ele ocorresse, né? Ocorre por um problema de engenharia, né? Um grande volume de água passando dentro de uma tubulação provoca essa pressão elevada, apesar do tubo ser de ferro, né? Já é um tubo resistente, acaba provocando esse vazamento. Logo em seguida, a gente tem que entrar com todos os problemas para que possam ser resolvidos, né? Com toda essa frente de serviço, convocando diversas equipes, seja a equipe de comunicação, seja a equipe social, seja a equipe de engenharia, sejam os outros órgãos de apoio. Então, logo em seguida, quando a gente termina todo esse arcabouço, a gente entra com a indenização. Tudo isso é feito de forma célere, como você está vendo. A equipe social já esteve aqui no local, já damos entrada hoje para essa indenização e essa indenização deve ocorrer de forma célere ainda nesse mês de fevereiro. Estamos aqui na rua e, neste momento, ninguém trabalhando para concluir os reparos necessários. Esta casa, que foi a mais atingida, continua interditada. Não conseguimos falar com os moradores porque eles não estão morando aqui. Mas, pelo que ouvimos dos moradores dessa rua, até o momento, ninguém foi indenizado. Josineide mostrou os vídeos de como ficou a casa dela, onde ficam alguns aparelhos de academia, que com a lama ficaram desse jeito. Ela disse que está enfrentando dificuldades para negociar com a Compesa o ressarcimento dos prejuízos. Agora a gente está aguardando, fizeram proposta, mas eu achei muito injusto. A minha foi em parte mais material, né? Está tudo lá em estado danificado, não tanto quanto as outras, mas danificou também, eu vou ter que gastar também. Né? Vou ter que reformar algumas coisas, porque a água foi muita água. Isso porque a gente não teve um danos de curto, né? Que a qualquer momento também pode acontecer, porque assim a parte elétrica ainda não tem dinheiro ainda para a gente ajeitar, né? E não podemos mexer porque eles ficam alegando que tem que ter comprovante e tudo, e a gente não tem como estar comprovando as coisas, mandando ajeitar, porque a gente não tem dinheiro para estar ajeitando, né? Precisamos de ser indenizado para poder organizar as coisas. E eles querem colocar abaixo do que a gente vai ter que gastar. Mas o que diz a lei sobre os direitos que essas pessoas têm em relação a este caso? A Compesa ela tem a responsabilidade objetiva, ou seja, ela tem o dever de reparar os consumidores, né? Tanto da forma moral, né, pelo susto que aconteceu, por toda essa privação, porque tem alguns moradores que não tiveram nem acesso à sua residência depois do acontecido, como também de forma material, ou seja, tem que ser feito o levantamento de tudo que foi danificado para que possa existir essa reparação. E para a Compesa indenizar os moradores, é necessário que todos aceitem o acordo proposto pela companhia? Cada consumidor ali, ele tem sua individualidade, né? Foram danos que foram diversos. Cada casa foi atingida de uma forma, cada família foi atingida de forma diversa. Então, a Compesa não pode obrigar que seja feito, né, um acordo em conjunto. Caso o consumidor ache que o que está sendo ofertado é muito menor do que realmente o dano que aconteceu e que isso não vai conseguir reparar de forma material e moral pelo acontecimento, ele pode sim procurar ajuda e procurar até o judiciário. Enquanto nada de efetivo é feito, a rua segue sendo consertada a passos lentos. E as pessoas prejudicadas continuam preocupadas, mas esperançosas. A assessoria de comunicação da Compesa informou por meio de nota que reprogramou a data de pagamento das indenizações para amanhã por trâmites internos. A companhia afirma ainda que dos 6 moradores que têm direito ao pagamento, 5 assinaram a documentação. E a Compesa tratará individualmente com a moradora que aparece na reportagem que se recusou a assinar o acordo. Sobre as obras de recuperação da rua, a Compesa informou que 45% da reposição do pavimento da rua foi concluído e liberado para tráfego de veículos, e o restante da rua já teve o solo compactado. O texto informa ainda que o assentamento das pedras de calçamento será finalizado até o dia 21 de março. Bom, a gente segue com a AB2 agora trazendo informação de que no Agreste do Estado um homem foi conduzido para a delegacia por armazenamento de pornografia infantil. Esse assunto é destaque no nosso portal, G1 Caruaru e Região. Quem chega agora para falar conosco sobre isso é Fábio Gomes. Fábio, boa noite para você.
É isso mesmo, Magno. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente mais uma vez. A gente traz esse destaque importante aqui no G1 porque recebemos hoje pela Polícia Civil, que um homem de 20 anos ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, mas depois foi liberado após o pagamento de uma fiança. Isso foi o que foi informado para a gente. A informação que foi divulgada é que esse crime aconteceu em Toritama, aqui no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Toritama estavam dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência desse suspeito e durante a ação foram encontrados materiais indicativos de pornografia infantil em alguns aparelhos. Após ser autuado, esse homem responderá a um processo em liberdade. De acordo com o Ministério Público, a pedofilia na internet consiste em produzir, publicar, vender, adquirir e também armazenar esse tipo de conteúdo. O especialista em cibersegurança, Giovanni Santoro, enviou um vídeo para a gente explicando um pouco mais sobre o que diz a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também o que isso implica. E nós vamos acompanhar a partir de agora. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que quem oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, adquirir, possuir e armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, a pena pode chegar até 10 anos de reclusão. E aqui vai um alerta. Às vezes as pessoas recebem em seu celular uma foto ou um vídeo de criança ou adolescente sendo abusada ou em conteúdo pornográfico e começam a compartilhar tal registro. Não façam isso. Se a foto ou vídeo apenas estiver no seu celular, a pena é de 4 anos de reclusão. E se for compartilhada, a pena pode chegar até 6 anos. O correto é entregar esses registros numa mídia, numa delegacia de polícia mais próxima de sua residência, a fim de que seja iniciada uma investigação com o objetivo de identificar e prender tais criminosos. Merece punição, né, Fábio? Agora eu vou trazer aqui um outro assunto do nosso portal, que é em relação aos cursos de graça para cidades aqui da nossa região, né? É isso mesmo, Magno. O SESC está com 478 bolsas de estudo para pessoas de todas as idades e que têm interesses em cursos de arte. Essas oportunidades estão disponíveis para 13 cidades aqui de Pernambuco e para fazer a inscrição, os candidatos precisam ter renda familiar por pessoa de até 2 salários mínimos. Esses cursos são nas áreas de artes visuais, artes cênicas, audiovisual, literatura e também música. Entre as formações, há a possibilidade de fazer circo, balé, canto, escrita criativa, cinema, teatro, violão, entre vários outros. Essas aulas vão acontecer em 13 cidades aqui de Pernambuco e entre elas estão Buíque, Belo Jardim, Surubim, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde e Triunfo, que são nossas áreas de cobertura. Acessando o G1, os interessados podem conferir mais detalhes sobre o que é preciso para se candidatar para essas vagas e a lista completa de formações. É só acessar o G1, Magno. É isso, Fábio. Obrigado pelas informações. Boa noite para você. E olha, a gente continua aqui com o nosso AB2 informando que na madrugada de hoje para amanhã, você que mora aqui no interior de Pernambuco vai poder acompanhar o primeiro eclipse total da Lua em 2025. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo com o Franklin Portugal, que vai trazer os detalhes desse fenômeno para a gente. Franklin, boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno. Uma boa noite a todos. Eu estou aqui a cerca de 800 metros de altitude no Cruzeiro de Arco Verde. Arco Verde é apontada como uma das 10 melhores cidades em termos de observação, desses fenômenos em todo o Brasil. E ela está lá, ó. Olha só, a Lua, que é o destaque de hoje para este fenômeno aí que será observado. Vou conversar aqui com Antônio Augusto, ele faz parte da diretoria da Associação Astronômica de Arco Verde. E uma boa noite para você, Antônio. Enquanto a gente conversa com o Antônio, a gente vai vendo também imagens da Lua. O que vai acontecer para acontecer esse eclipse? Boa noite. Boa noite a todos, O eclipse acontece quando é um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Quer dizer, a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra na Lua. E a coloração avermelhada que vai ser projetada na Lua vem da atmosfera da Terra, A NASA diz que todos os pôr do Sol e o nascer do Sol do planeta inteiro é projetado na Lua nesse momento, trazendo essa coloração que vai ser impressionante, E por isso que também é conhecida como a Lua de Sangue. Às 3h30 da manhã vai estar no ápice? Exatamente. O evento vai começar tecnicamente à 1h da manhã e o ápice, quando ela vai estar completamente coberta pela sombra, vai ser a partir das 3h30. Muito obrigado. Obrigado também por conversar aqui com o outro que faz parte também da diretoria aqui da Associação Astronômica de Arco Verde, o
Diego Marinho, exatamente, o Diego Marinho. Diego, sempre está sendo estimulado aqui, essas situações aqui junto com os observadores aqui, os fãs de Arco Verde aqui. Boa noite. Boa noite, Franklin. Boa noite, telespectadores da Globo. Justamente, Franklin, a gente já vem participando, já vem promovendo eventos há 5 anos, né? É uma satisfação recebê-los mais uma vez. Vocês já acompanharam a gente no Eclipse Solar em 2023. Então hoje aqui, mais uma vez, a gente está trazendo essa oportunidade para você, arcoverdense, você morador das cidades vizinhas, né? Tragam seus familiares, meu amigo, minha amiga, venham participar desse evento que mais uma vez a gente vai estar aqui a partir da meia-noite e aí perdurando durante a madrugada para acompanhar esse eclipse que vai ser apenas uma vez no ano, né? Que é o eclipse total da Lua, assim como o Antônio falou, o eclipse da Lua. Isso aí. Obrigado, muito obrigado. A gente segue daqui, Magno. Tá certo, Franklin. Muito obrigado pelas informações. E olha só, a TV Globo tem uma data importante para comemorar. No dia 26 de abril, o canal completa 60 anos no ar. E nessas 6 décadas, a TV Asa Branca também fez parte dessa história por meio de várias reportagens. Por isso, a partir de hoje, você vai começar a acompanhar junto com a gente o TBT 60 anos da Globo. Na primeira reportagem, vamos relembrar uma história marcante que chamou a atenção de todo o país. O caso de uma mulher que foi tomada como refém dentro da farmácia onde ela trabalhava. Isso aconteceu em março de 2011. E tantos anos depois, como é que está a vítima daquele crime? É o que a gente vai ver agora. Bom, agora é bom avisar que a imagem que a gente vai mostrar agora é muito forte. Uma mulher passou mais de 2 horas em poder de um bandido em Pernambuco. Num determinado momento, o bandido colocou a vítima de joelhos e fez um movimento como se fosse feri-la. Um policial atirou. O homem morreu na hora. A refém, em estado de choque, não se feriu. Foi medicada e já está em casa. Era um dia comum, uma terça-feira, 15 de março de 2011. As cenas do crime são fortes. A atendente de farmácia, Edivânia Galdino da Silva, de 37 anos, ficou sob a mira de uma faca. 14 anos depois, reencontramos Edivânia. Ela relembrou com detalhes como tudo aconteceu. Um dia que, por acaso, nem estava em sua escala de trabalho. De repente chega esse rapaz. A princípio eu não conhecia ele. Aí ele começou a apontar. Aí eu falei, é fralda. Aí ele só apontava, entendeu? Aí eu saí, arrodeei e fui por trás dele. Chegou nas fraldas, é geriátrica. Aí ele só fazia gestos. Eu disse, é infantil. Quando eu falei é infantil, eu passei pela frente dele. Quando eu passei pela frente dele, ele me abordou. Aí eu, sem saber o porquê, quando ele me abordou, que pegou por aqui, ele tirou a faca. Aí na hora eu percebi, quando eu vi a faca, eu disse, é um assalto. De princípio eu fiquei anestesiada, porque isso nunca aconteceu comigo. Aí ele tirou a faca e começou a me furar. Minha sorte é que a faca não tinha ponta. Vou matar agora, eu vou matar! Quando eu cheguei lá, a área já estava isolada, haviam muitas pessoas e a Polícia Militar já tinha iniciado a negociação, o processo de negociação. Então eu havia participado de outros gerenciamentos de crise e me somei ao oficial que estava fazendo essa negociação e nós tentamos, usando as técnicas que são apropriadas, desmotivar o rapaz na ação que ele fazia. Isso foi feito, né? A gente queria criar um ambiente que desse a ele segurança e conforto no desfecho, né? Mas infelizmente ele estava drogado e isso tornou muito difícil o diálogo, a negociação. Foi oferecido a ele fuga, né, com um veículo, não foi prometido dinheiro, né? Nós tentamos
convencê-lo a se entregar, né, garantindo a integridade física dele, né, um julgamento justo, uma apresentação imediata a um juiz de direito, né, assistência de um advogado, né, para que ele pudesse, diante dessas propostas, né, ter a certeza de que as coisas não seriam desenvolvidas fora da legalidade, né? Durante a ação estavam presentes 3 delegados e mais de 20 agentes, entre policiais militares, civis e bombeiros. A polícia aproveitou o momento em que o assaltante fez a vítima ajoelhar e atirou na cabeça dele. A multidão, que tentou se controlar o tempo todo para não atrapalhar as negociações, comemorou a ação da polícia. O comportamento dele era um comportamento de um drogado e nessas situações a negociação fica muito difícil porque o raciocínio lógico dele não existe. Tínhamos que ter todo um cuidado para demonstrar a ele total segurança de que nós iríamos dar a ele as condições necessárias para que ele saísse bem da situação. Se passaram 14 anos. A Edvânia de Mello hoje tem 50 anos. Os traumas ficaram para trás. Atualmente, a Edvânia continua trabalhando em uma drogaria. E o melhor, ela está estudando farmácia. Está no 5º período. A minha vida hoje está completamente diferente, melhor, entendeu? Estou estudando, estou fazendo faculdade de farmácia, estou no 5º período. E daqui para lá eu só quero que melhore. A cada dia melhore. E que esse passado fique um pouquinho para trás, para trás. Amanhã na Rádio Que Toca Notícia você acompanha o programa Bastidores da Política, que vai trazer as principais movimentações em nossa região e em nosso país. Eu vou conduzir o debate com a participação dos colunistas políticos Elielson Lima, Marconi Aurélio e também Ney Lima. O programa Bastidores da Política começa às 10 horas da manhã, logo depois do programa CBN Caruaru. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso AB2. A todos muito obrigado pela audiência. Amanhã nos encontraremos novamente por aqui. Um grande abraço.